bem-vindo à nossa aula de hoje, seja muito bem-vinda. Nossa aula de hoje nós vamos abordar um tema de extrema relevância, um tema assim que inclusive é objeto, né, de alteração normativa, alteração da lei. No ano passado, foi objeto de alteração da lei o ano passado. Trata-se de uma novidade legislativa, sem sombra de dúvida, e isso aqui é para chamar a atenção de você que está estudando para concurso, sem sombra de dúvida, o tema nosso que nós vamos iniciar hoje, né, porque é um tema muito grande, mas que nós já vamos iniciar hoje, é um tema que vai cair em qualquer prova que você faça que peça direito eleitoral. Qualquer prova que você fazer que pedir direito eleitoral vai ter esse assunto, certo? Por quê? Porque eu tenho tanta certeza em afirmar isso. Primeiro ponto, que nem eu disse, foi objeto de alteração normativa o ano passado, né? Ou seja, ela sofreu mudanças o ano passado, certo? Diz respeito a uma das funções precípuas da Justiça Eleitoral, uma das funções que é o motivo da Justiça Eleitoral existir, certo? Então não tenha dúvida de que vai cair na prova isso aqui. Então assim, eu já começo a aula aqui pedindo assim para que você que quer passar no concurso, você mesmo que está estudando para passar, que você só não fala que estuda, você que estuda, preste atenção nessa aula, tá? Muita atenção a esse tema. É um tema assim que eu até posso dizer que eu estou nervoso, né, em ministrar essa aula, porque eu sei que se eu falhar aqui, você também vai falhar na sua prova, porque vai cair pergunta desse tema na sua prova, tá? Então, vamos dar início aqui. Meu nome é Paulo Vindoura, você que às vezes está vendo essa primeira aula, né? Meu nome é Paulo Vindoura, sou professor de Direito Eleitoral aqui na LAC Concursos, tá? É uma honra estar aqui ministrando esse curso, esse projeto excepcional da LAC, focado em carreiras jurídicas, né? Focado aqui eu ministro essa matéria do Direito Eleitoral, focado na sua aprovação. O nosso objetivo é ver você concursado, tá bom? O nosso tema de hoje, né, é a resolução TSE número 23.659 de 2021. Olha aqui, ó, 2021, ó, tá? Resolução, você que tá, às vezes chegou aqui, é a primeira aula que você tá vendo, né? Não tem ainda intimidade nenhuma com o direito eleitoral, você tem que, antes de tudo, saber o que é uma resolução do TSE, certo? Para você compreender essa aula, certo? E essa resolução aqui, essa é uma das principais resoluções de concurso público. Tem várias resoluções do TSE, certo? Existem inúmeras, mas as que caem na prova, essa aqui, sem sombra de dúvida, vai ser a principal. Já era, e agora então que alterou, vai ser a principal, certo? Então vamos dar início aqui, e eu começo aqui querendo dar continuidade a essa nossa conversa, para explicar para você, a gente entender um pouco melhor essa resolução 23.659 de 2021, certo? Que nem eu comecei a aula falando, foi objeto de mudança legislativa, né? Foi objeto de mudança, a norma sofreu mudanças. Você que já está aqui nos acompanhando, está firme e forte aqui em Direito Eleitoral, nesse curso aqui, você sabe que resolução do TSE não é propriamente uma lei. Ela não é propriamente uma lei. Porque quem faz ela é o próprio TSE. Por isso o nome aqui. O nome é Resolução do TSE. Né? A gente estudou o poder regulamentar, o poder normativo do TSE, em que ele tem até mesmo na própria Constituição e no Código Eleitoral essa atribuição de fazer resolução. Fazendo aqui uma breve síntese, resolução é o quê? Resolução
é, por analogia, como se fosse um decreto presidencial. Expede-se uma resolução e também um decreto, para quê? Para a gente compreender a aplicação de uma lei, para a gente saber como que determinada lei vai ser aplicada na prática, né? Então a resolução, ela serve para quê? Em síntese, ela serve para que a lei eleitoral se revista de uma roupagem atual, né? Por exemplo, o Código Eleitoral. O Código Eleitoral é da década de 60, certo? Na década de 60 nem se imaginava urna eletrônica. Não se imaginava urna eletrônica, né? O que acontece? O TSE emite as resoluções para que ele explique, por exemplo, como que a urna vai ser utilizada, certo? Como que se dará a votação através de urnas, certo? Então a resolução ela serve basicamente para ajudar a compreensão e a aplicação de uma lei eleitoral. A resolução ela serve para a gente, às vezes, detalhar melhor a aplicação de uma lei. É basicamente isso, então, para que serve uma resolução. Para que a gente tenha um norte, né? Para que a gente tenha mais detalhadamente possível como que uma lei eleitoral vai ser aplicada. Por exemplo, o Código Eleitoral, por exemplo, a Lei das Eleições, certo? Então a resolução ela tem esse objetivo de dar uma roupagem atual às leis eleitorais, certo? Então, não é propriamente uma mudança legislativa, só concluindo esse raciocínio, não é uma mudança legislativa em si, porque resolução quem emitiu é o TSE. Eu começo a aula assim para chamar a sua atenção, tá? Porque sempre que a gente fala, houve mudança na lei, todo concurseiro já sabe, vai cair na prova. Mudança na lei vai cair na prova. E aqui não é diferente, pessoal, não é diferente aqui. Essa resolução aqui, ela, que não disse, ela é o que detalha, o que explica o serviço eleitoral em si da justiça eleitoral, certo? Ela que explica como será feito o título de eleitor, certo? Ela explica como que vai ser feito o requerimento de alistamento eleitoral, que é um tema que sempre cai em prova, tá? Essa resolução possui 140 artigos, então, que nem eu disse, não vai ser feito tudo em uma aula, certo? Mas são 140 artigos novos. Desses 140 artigos, qualquer um pode ser objeto da sua prova, tá? Qualquer um pode ser objeto da sua prova. E nós vamos ver essa resolução inteirinha, completa, certo? Focando nos principais pontos que chamam a nossa atenção, tá bom? Então, pessoal, a resolução do TSE, essa resolução, a 23659 de 2021, dispõe sobre a gestão do cadastro eleitoral e sobre os serviços eleitorais e correlatos, certo? Então, essa resolução ela dispõe sobre gestão do cadastro eleitoral e sobre os serviços eleitorais. E aí eu coloquei, dentre eles, o que essa resolução, o que ela prevê nela, né? Ela prevê, por exemplo, como será feita a aquisição do exercício dos direitos políticos. Ela prevê restrições a direitos políticos e sua regularização. Ela prevê como será o cadastro eleitoral, certo? Ela prevê ainda, olha, para você ter noção, um tanto de coisa. E digo mais, tá? Não está tudo aqui o que ela traz. Isso aqui é mais no sentido de exemplificar para você que está nos assistindo o quão importante ela é pelo tanto de conteúdo que ela nos traz, tá? Esse cara aqui, o RAI, ele sempre é objeto de perguntas em provas que cobram direito eleitoral. O que é RAI? Requerimento de alistamento eleitoral. Essa resolução nos detalha tudo sobre o RAI. Essa resolução tem previsão nela da apuração de irregularidades nas operações do cadastro eleitoral, aqui, irregularidades nas operações do cadastro eleitoral. Ela explica, detalha sobre o título eleitoral. Ela traz também a possibilidade e como será feita a fiscalização pelos partidos políticos dos cadastros eleitorais que são feitos. Por exemplo, imagine uma pessoa que transfere seu título de eleitor para uma cidade
sendo que ela nem mora lá, ela nem é de lá, ela só quer transferir o título para fazer um amigo dela ganhar voto. Via de regra isso não pode. E se um partido achar isso errado, ele pode fiscalizar, inclusive tomar medidas para que essa transferência de título não ocorra. Batimento de dados biográficos e dados biométricos. Isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é novidade tanto da resolução como tecnológica, né? Esse assunto aqui, ó, dados biométricos, vai cair na sua prova, vai cair, tá? Vai cair, porque isso aqui engloba tanto a lei eleitoral como também a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Esse cara aqui, ó, tá? Atenção nele desde já. Apuração de ilícito penal, quando uma pessoa se inscreve fraudulentamente como eleitor, ele pratica um crime, certo? Inscrever-se fraudulentamente como eleitor é um crime. Então essa resolução ela traz previsões de apuração de ilícito penal, ela traz previsão de revisão do eleitorado, um assunto também que já foi diversas vezes objeto de prova. Então assim, você vê que a gente aqui não está de balela não. Ah, é porque a resolução é nova, é de 2021, que o professor acha que vai cair só porque é nova. Não, é porque além dela ser nova, ela abrange conteúdos extremamente delicados, conteúdos, temas extremamente sensíveis à justiça eleitoral, tá? Então assim, a gente vai aqui pegar firme nessa resolução, porque ela vai cair na sua prova, ela vai cair. Aí, ó, atenção, cuidado. Isso aqui, pessoal, pelo amor de Deus, vamos começar, né, dando o pontapé inicial aqui. Por que eu trouxe todo esse exagero aqui? Atenção, cuidado. Para dizer o seguinte, a resolução que a gente está estudando aqui agora e que a gente vai estudar daqui para frente e que você vai estudar também é a resolução TSE 23659 de 2021, certo? Beleza? É essa aqui que a gente vai estudar. Essa resolução, ela revogou, tá aqui, ó, bem grandão vermelho, revogou a resolução TSE 21538. Olha a data que era a resolução antiga, era de 2003. Pessoal, de 2003 para 2021, passou aí 18 anos, né? 18 anos. Jesus, espero que minha matemática não falhe, mas vamos de 18 anos. Pessoal, passou 18 anos sem ter alterações significativas nessa resolução. Mexia uma coisa ou outra, acrescentava. Agora não, agora essa resolução que nós estamos estudando e que está valendo, é ela daqui para frente. Essa aqui ela revogou então uma que já estava aí, ó, há 18 anos. Estava há 18 anos, ela em plena vigência, tá? Então assim, além dessa resolução tratar de assuntos e temas delicados, sensíveis, que é a essência da justiça eleitoral de certa forma, ela também ela é algo assim que é muito nova e assim, é muito impactante as mudanças dela. Não à toa que ela é tão impactante que eu coloco isso aqui, ó, sem medo de ser feliz, tá? Não resolva questões da resolução do TSE 21538 de 2003. Pessoal, você que resolve questões está correto, é isso aí, tem que resolver. Você não vai, tá? Resolver questões sobre aquisição e do exercício dos direitos políticos, restrições de direitos políticos de sua regularização, do cadastro eleitoral. Você não vai resolver questão de cadastro eleitoral, você não vai resolver questão de RAI, você não vai resolver questão de apuração de irregularidades nas operações de cadastro eleitoral, você não vai resolver questões sobre título eleitoral, você não vai resolver questão de nada disso aqui e de outras coisas que nós vamos ver aqui nessa resolução. Por que você não vai resolver? Porque, pessoal, essa resolução nova acabou
com todas essas perguntas que tinha antes. É de 2021, pessoal, a resolução que nós estamos estudando, é do ano passado, nós estamos em 2022. Então, do ano passado para cá, não teve nenhum concurso. Não teve nenhum concurso, tá? Que é do meu conhecimento. E que assim, é que realmente não teve. Deve ter, às vezes, um concurso de procuradoria, que pediu lá só a Constituição, Código Eleitoral. Mas assim, não teve nenhum concurso com perguntas já com a nova resolução. Todas as perguntas que você achar aí em sites de resolver perguntas é com fundamento nessa resolução. Ou seja, todas as perguntas estão desatualizadas, certo? Todas as perguntas dos assuntos que nós vamos ver nessa resolução estão desatualizadas. Você deve falar, nossa professor, e agora? Como que eu vou fixar isso na minha mente? Né? Eu vou preparar uma aula aqui para a gente resolver questões. Vou elaborar questões com base nas questões que já foram feitas. A gente consegue adaptar, né, ali, transformar, literalmente vai ter que transformar as questões, adaptá-las para essa nova resolução, inventar questões, né, de acordo com o que a gente pensa, né, dos temas relevantes que podem cair. Então assim, eu vou tratar de produzir questões, mas o fato é se você resolver questões desses assuntos aqui, desses assuntos e desses assuntos, você está se preparando de uma forma errônea, tá? E você vai rodar na prova, porque as alterações que teve com a nova resolução são muito significativas, certo? São mudanças muito significativas. Assim, não dá para ser aproveitado nada praticamente da anterior, certo? A nova, ela realmente revogou isso aqui. A nova resolução realmente revogou. Acabou com essa aqui, acabou com o que ela trazia. Acabou. Então, pessoal, esqueçam essa resolução, esqueçam, não vai cair mais em prova, não pode cair em prova, porque foi revogada, está revogada. Esqueçam isso aqui, não respondam a questões de provas anteriores com base nessa resolução, senão você vai aprender conteúdos que hoje já estão diferentes, entendeu? Muita coisa assim, tudo foi mudado praticamente. Então, isso aqui você vê que eu estou aqui azucrinando, né, para que você realmente não faça esse erro, porque senão você vai se preparar errado para a prova, tá? Então aqui, ó, não resolvam questões dessa resolução, tá? Não resolva, beleza? E ó, cuidado, sei que você que é um aluno empenhado, um aluno dedicado, está sonhando aí com o seu concurso e nós vamos te ajudar a chegar lá. Sei que você gosta de estudar por livro, certo? Porém, pessoal, não estude livros desatualizados. Pessoal, se for comprar livro, pesquisa se o livro é de 2022, certo? E além disso, pesquisa se, além do livro ser de 2022, ele já vem com a resolução 23659. Por quê? Eu tenho que adquirir materiais para preparar as aulas, né? Compro inúmeros livros, estão todos desatualizados, estão todos. Agora que estão sendo lançados novos livros, né, do ano de 2022, e a partir de agora, então, que vai começar essa resolução a ser publicada nos livros. Então, você que for comprar um livro, tome cuidado, tá? Tome cuidado também, não resolva questões e não estude por livros desatualizados, tá bom? Então, assim, eu acho que ficou muito claro a importância dessa resolução, né? Está muito claro a importância dessa resolução e também está muito claro para você a importância de se preparar bem para a sua prova, certo? Não cometa esses erros, beleza? Então, vamos lá dar seguimento. Pessoal, a resolução 23659 de 2021, que nem vocês viram, ela aborda diversos assuntos. Ela aborda inúmeros assuntos. E o primeiro dela é esse aqui: diretrizes de gestão
e do cadastro eleitoral, diretrizes de gestão. Então ela começa, né, dando o norte, dando a direção da gestão do cadastro eleitoral. O que é o cadastro eleitoral? O cadastro eleitoral, podemos dizer que é as informações dos eleitores que a Justiça Eleitoral tem para organizar tanto o direito de votar como também o direito de ser votado, certo? O cadastro eleitoral é o meu cadastro que está lá na Justiça Eleitoral para que eu possa votar, é o seu cadastro, é o cadastro que todo mundo tem que fazer para poder votar. A gente chama isso aqui de cadastro eleitoral, certo? Cadastro eleitoral é os cadastros de todos nós que está lá na Justiça Eleitoral, que é ela que faz a gestão desse cadastro, beleza? Então vamos lá. Pessoal, essa resolução antiga, que você não vai citar mais ela estava extremamente obsoleta, Essa resolução, ela traz, assim, até com muita riqueza de detalhes, tudo, certo? Então, assim, daqui para frente, foco, concentração, certo? E confie no nosso material, tá? Qualquer material aí antigo vai te levar a erro, beleza? Então vamos lá. A gestão do cadastro eleitoral e a apresentação de serviços eleitorais serão efetuados com observância das seguintes diretrizes. Então, a gestão do cadastro eleitoral e a prestação de serviços eleitorais serão efetuados com observância das seguintes diretrizes. Quais são essas diretrizes? Modernização e desburocratização da gestão do cadastro eleitoral e dos serviços que lhe forem correlatos, conformidade do tratamento dos dados aos princípios e regras previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, a resolução fala aqui, a gestão do cadastro eleitoral e a prestação dos serviços da Justiça Eleitoral deve observar modernização e desburocratização. E isso aqui, ó a pergunta da sua prova aqui, ó. Pergunta da sua prova é isso aqui. Vai ser a pergunta da sua prova. Por quê? Olha quem que está aqui, ó, LGPD, ó, uma lei de 2018 que vai ter um impacto nessas eleições de 2022 em diante, tremendo, impacto tremendo. Então, atenção, obedecer as seguintes diretrizes: conformidade do tratamento dos dados aos princípios e regras previstos na Lei Geral de Proteção dos Dados, beleza? Além disso, preservação e facilitação do exercício da cidadania por pessoas ainda não alcançadas pela inclusão digital. Expansão e especialização dos serviços eleitorais. Expansão e especialização dos serviços eleitorais com vistas ao adequado atendimento a pessoas com deficiência e grupos socialmente vulneráveis e minorizados. Olha, se essas diretrizes não possuem um impacto ao ler, quando nós lemos ela. Preservação e facilitação pela inclusão digital, expansão e especialização dos serviços visando pessoas com deficiência, grupos socialmente vulneráveis e minorizados. Então, pessoal, qualquer coisa que a gente vê daqui em diante, qualquer material, conteúdo que nós trazermos aqui, pode ser e vai ser objeto de prova. Próximo assunto nosso aqui é registro das informações no cadastro eleitoral e da expedição de certidões. O registro, né, como que é feito o registro das informações no cadastro eleitoral e também a expedição de certidões. Você com certeza já deve ter expedido alguma certidão da Justiça, seja da Justiça Comum, seja da Justiça Federal e até mesmo da Justiça Eleitoral, né, aquelas certidões. Então aqui a resolução já está trazendo para a gente registro das informações no cadastro eleitoral e sobre expedição de certidões. Aí você deve estar pensando, professor, e se eu for ler essa resolução, onde que está isso que o senhor está mostrando? Está do artigo 1º ao 3º, tá? Artigo 1º ao 3º. Só ir lá e ler que vai ver que está
no mesmo sentido daqui, certo? Vamos lá. Para registro de informações no histórico de inscrição no cadastro eleitoral, serão utilizados códigos de atualização da situação do eleitor, ASE, atualização da situação do eleitor, reunidos em tabela que constará de provimento da Corregedoria Geral Eleitoral, que detalhará as instruções para sua adequada utilização. Vamos entender isso aqui então. Para registro de informações no histórico de inscrição no cadastro eleitoral, quando você faz 18 anos, você tem que se alistar como eleitor, certo? Para isso você vai na Justiça Eleitoral, faz um cadastro, você se inscreve, você se alista como eleitor, você tem daí a sua inscrição feita no cadastro eleitoral, né? Diz que será utilizado código de atualização da situação do eleitor. O que quer dizer isso aqui? Por exemplo, a gente está aqui vivenciando um episódio, né? Pode ser que mais para frente você nem se lembre disso, mas hoje, do deputado lá, Daniel Silveira, né? Que teve a graça, né, concedida pelo presidente e está se debatendo muito sobre a questão da inelegibilidade dele, certo? Suponhamos que essa inelegibilidade se confirme e ele se torne inelegível, beleza? O que vai acontecer com isso? Como que a Justiça Eleitoral sabe que ele está inelegível? Uma das formas, né, é essa aqui, é ir lá na inscrição, no cadastro eleitoral dele, certo? Vai lá no cadastro eleitoral dele, utiliza o código ASE, que diz que aquela pessoa está inelegível por tal motivo. Então, é utilizado um código, vamos supor aqui, um código lá, que joga esse código no cadastro eleitoral da pessoa, no sistema da Justiça Eleitoral, joga-se esse código lá no sistema, dentro do cadastro eleitoral da pessoa, e aí vai constar a informação de que tal pessoa está inelegível. É isso que está dizendo aqui. Para registro de informações no histórico, né, vai estar lá, de inscrição no cadastro eleitoral, serão utilizados códigos de atualização da situação do eleitor, reunidos em tabela, aí, que constará de provimento do Corregedor Geral Eleitoral, que detalhará as instruções para sua adequada utilização, certo? Ó, os códigos ASE deverão possibilitar o registro claro e inequívoco de informações relativas a eventos que impactem o exercício de direitos políticos e civis. Possibilitar registro claro e inequívoco. Por exemplo, não pode ter um código ASE que, ao ser ele inserido lá no sistema, no histórico do cadastro eleitoral de uma pessoa, fala verificar se essa pessoa está inelegível ou não. Não pode ter isso lá. Tem que inserir a seguinte informação: pessoa inelegível por tal motivo. Tem que ser claro: pessoa inelegível por condenação criminal transitada em julgado, por exemplo, entendeu? É isso que diz o registro claro e inequívoco, não pode gerar dúvidas, certo? A atualização de registros será promovida diretamente no sistema de gestão do cadastro eleitoral. Hoje em dia, se você atualizou seus dados, fez o seu título de eleitor, você vê que é tudo no computador, né? Tudo no sistema. Você vai num cartório eleitoral, com os documentos necessários, 10 minutos você sai de lá regularizado, pronto para votar e tudo inserido ali seus dados no sistema. É assegurada ao cidadão e à cidadã pessoal, assim, fazendo aqui um parênteses, por que essa resolução é tão importante, tão impactante? Ela realmente ela demonstra a nova cara da justiça eleitoral, uma justiça moderna, atual, né, ligada nas atualidades, uma justiça preocupada com causas sociais, tá? Sem aqui entrar no mérito que isso e que aquilo, que julga assim, que julga aquilo, não. Eu estou falando aqui com base no que ela, nas suas próprias expedições de, por exemplo, decisões ou de resoluções, que seja, você vê que a justiça eleitoral é a justiça, eu diria, até mais humana hoje que se tem.
porque ela realmente ela está com uma visão muito atenta à democracia, certo? A dignidade da pessoa humana, certo? E você vê aqui, ó, isso aqui consta expresso na resolução. É assegurado ao cidadão e à cidadã. Isso aqui não é eu que inventei. Isso aqui não foi eu que eu pensei, vou pôr ali cidadão e cidadã. Não, isso aqui é a justiça eleitoral. Por quê? Pela questão de gênero e tudo mais, né? Antes era só o cidadão, que se remete ao masculino. A justiça eleitoral fez questão de expor nessas resoluções, nessa aqui no caso, é assegurado ao cidadão e à cidadã, para dar ênfase, né, ao feminino, tá? Então vamos lá, é assegurado ao cidadão e à cidadã a emissão de certidão que reflita, sua situação atual no cadastro eleitoral, como a necessária especificidade ao exercício de direitos, devendo ser disponibilizada de forma automática no sistema a geração de certidões relativas a, ou seja, é assegurado ao cidadão e à cidadã emissão de certidão, né? A emissão de certidão, a geração de certidões relativas a aqui, a inscrição e domicílio eleitorais. Então você pode entrar no site da Justiça Eleitoral e expedir certidão dizendo onde é a sua inscrição e seu domicílio eleitoral. Você pode gerar certidão de pleno gozo, perda ou suspensão dos direitos políticos, certo? Então diz que é assegurado ao cidadão e à cidadã a geração de certidões. Vamos lá. Facultativamente do exercício do voto, facultatividade. Então você pode expedir uma certidão falando, ó, eu não sou obrigado a votar, eu tenho 17 anos. Aí, se você quiser emitir uma certidão declarando isso, uma certidão ali, né, dotada de fé pública, constatando a facultatividade do exercício do seu voto, você pode, igual ao maior de 70 anos, um senhor de 70 anos, um senhor de 90 anos quer emitir uma certidão para que ele constate a facultatividade do exercício do voto dele, ele pode. É garantido ao cidadão é garantido ao cidadão e à cidadã a geração de certidão declarando a facultatividade do exercício do voto, regularidade do exercício do voto, justificativa ao pagamento da multa no último turno da última eleição, regularidade do comparecimento às urnas, o pagamento da multa pela ausência e do atendimento às convocações para os trabalhos eleitos. Então você pode, é garantido a todos nós, a geração de certidão disso aqui, garantido a emissão, a geração de certidão, né, relativa à inexigibilidade da obrigação de votar em decorrência de impedimento legal ao exercício do voto, isenção da sanção decorrente do não cumprimento das obrigações eleitorais de alistamento ou de comparecimento às urnas em razão de deficiência, olha só, deficiência ou condição que torna impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento daquelas obrigações, certo? Então, é garantida ao cidadão e à cidadã a emissão de certidões relativa ao atendimento, à convocação para os trabalhos eleitorais, inexistência, pagamento ou regular parcelamento de multas aplicadas por decisão definitiva da Justiça Eleitoral e não remitidas. É garantida ao cidadão e à cidadã a emissão de certidões relativas a crimes eleitorais, certidão negativa lá da Justiça Eleitoral. Então, às vezes você já emitiu essa certidão, né, que diz lá um nada consta da Justiça Eleitoral. Regularidade em relação à obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral. Isso aqui serve muito para candidato, né? Regularidade, uma pessoa pode entrar no site da Justiça Eleitoral e emitir a certidão declarando a regularidade dela, da obrigação de prestar contas. A pessoa que já foi candidato tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. Vamos lá. É garantido ao cidadão e à cidadã a emissão de certidão relativa à quitação eleitoral,
para fins de instrução de registro de candidatura, ocorrência de hipóteses que possam constituir base da incidência de inelegibilidade. Olha que interessante. Isso aqui, ó, ocorrência de hipóteses que possam constituir base de incidência de inelegibilidade. Ó, que interessante. Isso aqui, essa resolução, pessoal, ela tá, assim, eu estudando ela, vendo, é uma resolução muito bem feita, detalhada, que vai ser de muita valia, principalmente para o andamento das eleições, né? Diz, ó, o sistema possibilitará a geração de certidão unificada de quantas forem as informações solicitadas. Então você pode fazer uma certidão de quitação eleitoral, de crimes eleitorais, de prestação de contas, de que compareceu de regularidade lá, de comparecimento às urnas. Tudo você pode pedir em uma certidão só. Não precisa fazer tipo 10 certidões. Não, faz só uma unificada. As certidões poderão ser requeridas ao juízo de qualquer zona eleitoral. Atenção aqui, ó. Mas muita atenção. As certidões poderão ser requeridas ao juízo de qualquer zona eleitoral. Então, suponhamos, eu estou lá em Roraima. Aí, meu título, né, meu domicílio eleitoral é lá de Roraima. Aí, eu viajo para São Paulo. Chego lá na capital, em São Paulo, eu posso ir lá no cartório eleitoral, no juiz eleitoral e requerer certidões, né? Requerer uma certidão para ele, tá? Não precisa ser do domicílio eleitoral, certo? Se você mora em São Paulo, você não precisa necessariamente pedir qualquer certidão à Justiça Eleitoral em São Paulo, entendeu? Pode ser em qualquer lugar que você esteja, você pode pedir ao juiz eleitoral, independentemente do local, a emissão de certidão. Ó, as certidões poderão ser requeridas ao juízo de qualquer zona eleitoral, ainda que diversa daquele em que a pessoa encontra inscrita eleitora, ou obtidas na página da Justiça Eleitoral. Então, você também pode obter na página da Justiça Eleitoral, certo? Olha lá. A cidadã e o cidadão poderão solicitar a cidadã e o cidadão poderão solicitar, perante qualquer juízo eleitoral, a emissão de certidão circunstanciada, certo? Relativa a informações constantes do seu histórico que não estejam compreendidas nos modelos gerados automaticamente pelo sistema. Ou seja, às vezes você quer gerar uma certidão e ela não está lá no histórico dos modelos gerados pelo sistema. Então você pode chegar na justiça e falar, eu queria uma certidão constatando isso. Eu tenho a prova de que isso aconteceu e eu queria uma certidão constatando isso da Justiça Eleitoral. Pode ser feita essa certidão, uma certidão circunstanciada, beleza? Eventual incorreção dos dados, atenção aqui, ó. A gente viu que a certidão, né, as certidões, pode ser requerida a qualquer juízo eleitoral, independentemente se é onde você está inscrito como eleitor, certo? Beleza. Agora atenção aqui, eventual incorreção dos dados contidos na certidão somente poderá ser sanada perante o cartório do domicílio do eleitor ou da eleitora. Você pode requerer certidão a qualquer juiz eleitoral no Brasil. Beleza? Ótimo. Agora, eventual incorreção dos dados contidos na certidão somente poderá ser sanada perante o cartório do domicílio do eleitor ou da eleitora. Atenção, pessoal, tem pegadinha aqui. A gente acabou de ver que pode pedir certidão para qualquer juízo eleitoral. E aqui a gente vê que incorreção somente poderá ser sanada perante o cartório do domicílio. Tá vendo? Atenção, ó. Pessoal, além de ser resolução nova, que inclusive você não vai achar conteúdos tão cedo, né, tão recente sobre ela por aí para estudar, você não vai. Por isso que a missão a minha aqui é atribuída
é grande e eu espero ajudar você da melhor maneira possível aí a gabaritar sua prova, e a gente que trabalha sério para isso, tá? Você pode ter certeza que a LAC, o empenho da LAC, o objetivo aqui da LAC é a sua aprovação, beleza? Então assim, você vê que além de ser uma resolução nova, não falta pergunta de prova. Tudo que você lê, você já imagina como que pode ser perguntado, né? Então vamos lá. Deixa eu ler aqui. E aí, pessoal, eu finalizo a aula aqui, essa primeira parte, né? Essa primeira parte aqui. Leitura recomendada, artigo 1 ao 3º. Nós estudamos aqui apenas, então, somente 3 artigos. 3. Artigo 1 ao 3º. Da resolução 23659. Então, pessoal, sem maiores delongas, já acho que expliquei muito sobre essa nova resolução. A atenção que você tem que ter, certo? Agradeço aqui a sua presença, a sua companhia. Desejo bons estudos. Meu Instagram é Paulo Vindoura. Qualquer dúvida que tenha sobre essa resolução, tá? Pode mandar um direct lá que eu vou te responder, vou te ajudar da melhor maneira que eu conseguir para você ser aprovado, tá bom? E também, qualquer dúvida, suporte, o que precisar, entre em contato aqui com a LAC Concursos, beleza? Então, pessoal, bons estudos, viu? Atenção ao conteúdo de hoje, beleza? E até a próxima aula.